E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson e hoje nós vamos comentar sobre o anime Shigatsu wa Kimi no Uso ou Your Lie in April, Sua Mentira em Abril. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre Shigatsu wa Kimi no Uso, fica até o final do vídeo. Antes da gente começar de fato a falar sobre a história deste anime, eu preciso fazer algumas observações, vamos dizer assim, que primeiro, ele é um anime shounen. Pode não parecer, mas ele é um shounen. E ele fala sobre música, basicamente. Ele é um anime sobre música. Então, se você gosta de música, e principalmente música clássica, Shigatsu wa Kimi no Uso vai ser uma ótima indicação pra você. Beleza? Então, dadas essas informações pra vocês, eu acho que a gente pode entrar de fato na história pra entendermos do que se trata este anime. Nessa história nós vamos acompanhar a vida de um garoto chamado Arima Kousei, e ele é um pianista prodígio. Nós acompanhamos ali no iniciozinho, a gente tem toda a trajetória da vida dele, até a fase atual, né, que ele é um adolescente, que nós conhecemos ele ali quando ele era criança, que ele era considerado um pianista prodígio, porque ele era diferenciado. Ele era diferente de todos aqueles que estavam na mesma idade que ele, que tocavam piano com ele. Ele sempre tinha um diferencial, né? Ele sempre era uma pessoa que estava acima de todos os outros, porque ele tinha o apoio da mãe. Não entenda aqui nesse momento o apoio de que a mãe tá ali torcendo pra ele, a mãe ajuda ele e tudo mais, mas é um apoio de uma mãe narcisista. Esse é um ponto interessante, porque é o que acontece. O Arima, ele toca muito bem. Ele participou de vários concertos, ele participou de vários torneios, alguma coisa assim do gênero, ele ganhou todos, então ele se tornou bastante conhecido nesse meio, né? E aí as pessoas começaram a taxar ele em um determinado momento da história de fantoche da mamãe, que ele é um metrônomo humano, que ele segue a partitura à risca, que ele é um robô, porque não é possível, ele não faz nada além de tocar a partitura do jeito que tá ali, ele não erra nada, ele não pestaneja em momento nenhum, ele é um cara centrado, sabe? Faz à risca aquilo que ele tem que fazer. E as pessoas começam, ao mesmo tempo que enaltecer todas essas características, porque é de se enaltecer de fato, a sentir inveja também de tudo isso. Mas, como eu comentei, tudo isso vem do berço, né? Tudo isso vem da base, que é a mãe dele, que desde pequeno ensinou ele a tocar e incentivou ele a ser o melhor. Agora entra aqui o ponto da mãe narcisista, que é um ponto interessante dessa história, porque a mãe dele, em um determinado momento, ela era uma pianista famosa e totalmente muito boa, e todos esses adjetivos positivos, igual o Arima, só que em um determinado momento ela adquire uma doença que impossibilita ela de continuar a tocar piano. Então ela tinha sonhos, ela tinha ambições, e todas essas coisas foram interrompidas por causa da doença. Então ela vê no Arima, o filho dela, a possibilidade de dar continuidade para todo esse sonho, para toda essa ambição, né? Então ela deposita todas as esperanças no garoto. Então aí a gente tem uma série de eventos que se desencadeiam, né, para que esse sonho possa acontecer. A gente tem a efetivação desses sonhos da mãe, ela percebe o quanto o garoto é bom, como ele é o número 1, como o nome dele tá na boca de todo mundo, ele é um garoto muito bom, prodígio e tudo mais. Só que nunca é o bastante pra ela. Então a gente vê em vários momentos ali que ela maltrata ele, quer seja de uma forma agressiva, né, verbal ou física, ela tá fazendo ali. Então ela, a todo momento, ela faz com que ele não tenha uma vida. Ou seja, ele é uma criança, mas ele não vive essa fase, né, da infância dele, porque ele tá a todo momento treinando piano, ou ele tá sendo espancado pela mãe e tudo mais, e as pessoas ao redor notam isso, porque ele fica cheio de hematomas e tudo mais, e as pessoas perguntam, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Esse garoto, por que meu Deus do céu, e todo mundo tem uma certa... Fica subentendido que as pessoas sabem o que está acontecendo, sabe que a mãe dele tá forçando ele a fazer aquilo, que ele tá sendo totalmente levado pela onda da mãe, todo mundo critica ele, critica a mãe, e ele é o único que mesmo assim continua defendendo a mãe dele. Ele continua tentando entender que tudo que ele tá fazendo, que tudo que ele sofre é por causa da mãe dele, ele tá fazendo pela mãe dele. Porque existe uma certa chantagem emocional da mãe dele, quando ela fala que eu estou doente e eu preciso que você toque, eu preciso que você seja o melhor, porque você sendo o melhor, você vai me fazer feliz. E ele coloca isso como regra absoluta. Ele esquece todas as coisas, ele esquece dele mesmo,
do amor próprio, até porque ele é uma criança, não tem muito o que pensar e desenvolver sobre isso, mas ele simplesmente erradica qualquer outra coisa, qualquer outra opinião, qualquer outra pessoa, e somente a mãe dele importa, somente ele fazer aquilo, ele sofrer, ele passar por momentos difíceis, mas que tudo aquilo vai estar corroborando para a ideia maior, né, que é fazer a mãe dele feliz. Então tem um pouco disso na história do Arima Kousei, e a gente já vê que ele é um personagem problemático. E eu gosto desses animes que o protagonista, ele é problemático, porque as camadas para você tentar analisar ele é mais densa. Tem mais coisas pra você analisar, ele não é simplesmente um personagem, sei lá, de um isekai genérico. Que ele tá ali, ele tem essa motivação, como um que eu gravei recentemente, o Sandman, alguma coisa assim, que é um nome gigantão, que ele é um cara que odeia a cidade onde ele mora, ele odeia as pessoas que estão perto dele, ele vai pro mundo alternativo, né? E aí ele decide que ali ele pode ser quem ele é, ele pode matar monstro, e tudo isso é bem melhor do que a vida real. É isso, entende? Então, quando a gente trabalha esses animes um pouco mais desenvolvidos, né, vamos dizer assim, não que o Isekai não seja, né, mas a gente tem uma imersão maior nesses personagens, a gente tenta entender melhor como eles funcionam, e o Arima Kousei é um ótimo personagem pra gente tentar desvendar. E a mãe dele acaba morrendo. Isso não é spoiler, se eu não estou equivocado, está na sinopse. O grande spoiler dessa obra eu não vou contar, certo? Então fica calmo. Mas a partir do momento que a mãe dele morre, ele acaba desenvolvendo um certo problema, que na verdade é um trauma que ele acaba adquirindo, que é não conseguir escutar as notas do piano. Então ele toca, no começo ele até escuta, mas com o passar do tempo ele para de ouvir. E isso acaba culminando no fato dele às vezes perder a noção do tempo, ele desafinar ou ele acelerar demais, então tem toda essa problemática, e isso aos poucos induz ele a pensar que talvez o melhor seja nunca mais tocar piano, porque a música para ele é uma coisa que afasta as pessoas que ele ama. Então tem um pouco disso, a música ao mesmo tempo que é uma coisa que ele gosta, que ele quer estar perto, é uma coisa que parece que faz com que é melhor que ele esteja longe, distante. Eis que então nós temos a solução de todos esses problemas do Arima Kousei, que é o surgimento de uma garota chamada Kaori. E a Kaori, ela é o total oposto do Arima. Ela vem para fazer o contraste com o Arima, né? Porque enquanto o Arima ele é um personagem mais artificial e que segue regras, a Kaori é uma personagem totalmente natural e que ela não segue nenhuma regra. Tanto que as primeiras aparições dela, que ela tá tocando num concerto, numa espécie de apresentação, enfim, ela precisa seguir a partitura, entretanto o que ela faz? Ela improvisa, e as pessoas, né, os jurados começam a questionar, meu Deus, que blasfêmia, o que ela tá fazendo aqui? E a Kaori, ela usa a música como uma forma de expressão, como uma forma verdadeiramente de arte. Isso é uma coisa nova pro Arima, porque ele cresceu, né, ele vem de uma escola, né, onde isso é improvável, onde isso é totalmente inaceitável. Você só tem que fazer aquilo que tá na partitura e acabou. Então você colocar a tua expressão, né, você se expressar através da música, você revelar algum sentimento através dela, isso não deve acontecer. Então quando a Kaori surge com todas essas inovações, porque é algo novo pro Arima, ele vê nela uma espécie de oportunidade para tentar fazer algo diferente, ao mesmo tempo que ele não consegue fazer isso. E é justamente a Kaori quem vai ajudá-lo nessa empreitada. E aí existe um ponto importante quando a gente comenta sobre a Kaori, que é um termo chamado Manic Pixel Dream Girl. E esse termo, ele é muito usado no ramo cinematográfico, né? Porque o que significa esse termo? Significa que existe uma personagem feminina que ela existe na história, que ela tá ali no roteiro simplesmente como uma espécie de ponte, como uma espécie de intermédio para que o personagem masculino principal da história, ele alcance o objetivo dele. E é basicamente isso. Esse termo ele é muito visto de uma forma negativa, porque ele dá um detrimento para a personagem feminina, né? Ele coloca em detrimento a personagem feminina para enaltecer o personagem masculino, que ele tem os objetivos dele, que a personagem feminina tá ali só para fazer ele alcançar, e que ela não é tão importante assim para a história. Então tem essa ideia sobre esse termo, e é interessante você analisar porque ele tá presente. Você consegue perceber isso, e mais pra frente eu vou tentar falar um pouco mais sobre a personagem da Kaori para enfatizar ainda mais, para dar ênfase, né, nisso que este termo, né, ele trabalha.
Entretanto, a gente vê ali que a Kaori ela surge como uma personagem maravilhosa, como um anjo divino que veio do céu, e ela se torna a musa inspiradora do Kousei, né? Porque o Kousei acaba encontrando nela um porto seguro, uma espécie de esperança, e ele volta a tocar piano. Então, eles tocam juntos, ele percebe que é isso que ele quer tocar com ela. Então, há vários momentos ali que ele sente novamente a vontade de tocar piano, até o clímax, né? Quando ele supera todos os traumas, ele supera as visões, né, que ele tinha negativas da mãe, e ele novamente se torna aquele garoto prodígio de antes, só que de uma forma diferente. Agora usando a música como uma forma de expressão, né? Ele coloca os sentimentos dele para que as pessoas entendam o que ele está sentindo enquanto ele está tocando piano. E nós temos também o triângulo amoroso. Eu não poderia deixar de comentar, porque isso é uma coisa que eu praticamente sempre percebo nas histórias japonesas, que os japoneses parecem gostar muito disso, que é o relacionamento de três pessoas, né, entre três pessoas, e é aí que nós somos apresentados a Tsubaki, eu acho que esse é o nome dela, que é a melhor amiga, né, a amiga de infância do Arima. E esse é um grande problema. O grande problema não é o fato de ter um relacionamento a três porque todo mundo sabe que um gosta do outro e o outro gosta do outro e tudo mais. Não é esse o problema. O problema é que a Tsubaki nunca demonstrou para o Arima os verdadeiros sentimentos que ela tem por ele. Então ele não faz ideia, então ele não pode fazer nada. Então quando a Kaori chega na história, quando ela entra em cena, o Arima simplesmente se apaixona à primeira vista por ela. E a Tsubaki começa a morrer de inveja e ao mesmo tempo internalizar todos esses sentimentos, porque por algum motivo ela não consegue chegar no Arima e falar: olha, eu gosto de você. Eu acho que pelo fato de eles serem amigos desde a infância e por desenvolver um sentimento ali que seja parecido com irmãos, e eles falam isso, né? Você é minha irmã, você é meu irmão, é isso que você significa pra mim. E pra Tsubaki não é somente isso. Entretanto, pro Arima é isso. Então tem um pouco desse amor unilateral, né? O platônico. E é interessante a gente ver isso porque toda a história ela é construída com base numa mentira, vamos dizer assim. E é aí que tá o título do anime, né? Your Lie in April. Então, se você quer descobrir que mentira é essa, assista. Voltando aqui, antes de finalizar esse vídeo, para comentar sobre a Kaori, né? Então, o lance do Many Pixel Dream Girl, sobre ela ser uma personagem que tá feita somente ali para a construção do Arima. A gente até tem um pouco do desenvolvimento dela, né, da personagem. No finalzinho do anime a gente tem um pouco de como ela iniciou tudo, né, de quem ela é. Entretanto, é muito, entre aspas, de quem ela é, porque a gente não tem uma imersão da personagem. O que é a personagem? A gente tem as motivações da personagem em prol do Arima. A gente vê ela conhecendo o Arima, ela gostando pela primeira vez do Arima e ela fazendo as coisas que faz para alcançar o Arima. Então tem um pouco dessas coisas que são abordadas e elas são perceptíveis e não teria como não comentar aqui nesse vídeo. Entretanto, a gente não descarta o fato de que existiu amor. Estava presente ali na história, eles se amaram, o amor sobrepujou todos os pesares, né, todos os traumas, todas as dificuldades do passado, e isso é lindo. Isso é o mais impactante em Shigatsu wa Kimi no Uso. Então, se você não assistiu Shigatsu wa Kimi no Uso ainda, por favor, assista porque vale muito a pena. E eu acho que uma das coisas que mais me fez amar, né, mais me fez me apaixonar por essa história é a trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora de Shigatsu wa Kimi no Uso, ela é muito linda, principalmente por grande maioria ela ser com uma base no piano, né, e ter várias obras ali que são conceituadas no meio clássico, que são muito lindas. Então a gente tem várias obras importantíssimas, a gente tem obras de Beethoven, obras de Chopin. Então eu acho que a minha ligação, né, com o Shigatsu wa Kimi no Uso, ela tá bastante atrelada com a história, né, com todo o desenvolvimento, com tudo que acontece, principalmente com o final, e também com a trilha sonora, né, com a música, porque é necessário. A música nesse anime é necessária porque é um anime sobre música. Então você tem todo um impacto musical na narrativa. E isso é bacana. Então a deixa aqui é pra você que ainda não assistiu este anime, assistir.
E esse daqui foi o vídeo comentando sobre Shigatsu Akimi no Uso, Your Lie in April, Sua Mentira em Abril, como você preferir. Se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo porque é muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar, certo? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!